Giro de quinta começando e hoje não tem notícia ruim, hein? Só tem todas as notícias aqui que você fala assim: nossa, que da hora as notícias! Tava devendo um negócio desse aqui pra vocês. Então tá começando aqui no YouTube logo depois que a gente vai soltar a vinheta. Nossa, o Cauê não fala mais português, o Cauê fala Cauê. Ela liga pra ele aqui, é um negócio que vai embolando. Imagina um gringo tentando entender. Imagina tentar legendar esse vídeo. Você acha que é possível, Bulbasauro, legendar um vídeo desse? É possível. É possível. Vamos deixar aberto pra alguém tentar enviar uma legenda pra esse vídeo? Vamos. Fica o desafio. Agora você pode enviar a sua legenda pra esse vídeo. Os detalhes estão aí na descrição. Vamos ver. Eu quero ver esse vídeo em inglês na legenda. Preciso parar de beber café. Cafeína é uma droga que causa dependência. Vamos começar falando do nosso sócio oficial desse canal, o cara que já aparece mais aqui do que o Bulbasauro, do que o Gigante Guerreiro, daqui a pouco tá aparecendo até mais que eu, Mr. Donald Trump. Mas Cauê, você falou que o episódio de hoje é só sobre notícias da hora, que você fala nada que da hora. Como que você vai falar do Trump e vai ser da hora, né? Porque você fala assim, Trump já faz isso, galera que vem. Bom, ele tá lá fazendo as merdas dele, continua cagando na rola, tá lá sempre no Twitter, né? Ele tá sempre bostejando no Twitter. Essa semana, a mais nova dele foi de querer censurar a mídia americana agora. Ele que já tem treta com a CNN faz um tempo, fica acusando lá de ser tudo fake news, né? Tudo é notícia falsa. Porque falou mal dele é notícia falsa. Aí agora a treta foi com a NBC, se não me engano, onde ele falou: eles têm que parar com esse negócio de fazer notícia falsa. Acho que tá na hora da gente considerar revogar a licença desses canais, o Trump falou. No maior exemplo de ditador, tá ligado? O cara querer censurar a mídia. Mais do que censurar a mídia, ele tá indo contra a primeira emenda americana que fala sobre liberdade de expressão. Lá eles têm esse papo aí de proteger a liberdade de expressão. Foi com base nisso que rolaram aquelas manifestações lá de neonazi, lá dos KKK, lá daqueles arrombados. E aí o tiozão lá, porque tá incomodando ele, né? O Umpa Lumpa, cara de Cheetos, resolve falar: tá na hora de fechar esses caras, o Trump. Você não, mas o que tem de bom nessa notícia? Não tem nada de bom nessa notícia, não, calma. Mas é que o Eminem, nossa, o Trump o Eminem, por quê? Do nada, o Eminem. Calma, vamos, vocês sabem contar histórias, eu acho, né? Foca. E cafeína é uma droga que causa dependência. Tá pra rolar agora o Hip Hop Awards nos Estados Unidos, uma premiação que vai, né, escolher os melhores de várias categorias lá no rap. O rap que já é o estilo musical mais tocado lá nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas já ultrapassou o pop, ultrapassou o country, a música eletrônica, o rock and roll, não tem pra ninguém, o rap é gigante. Então o tal do Hip Hop Awards tem sua relevância lá, e aí eles fizeram um especial onde o Eminem fez um freestyle, ele fez uma espécie de rap sem beat, só aquela coisa a capela, conversando com a câmera, acho que é modo de dizer, ele tava muito mais brigando com a câmera, porque o Eminem, ele fala assim, ele faz um rap assim, não vai! Deixa eu dar raiva, entendeu? E o rap dele foi basicamente inteiro dedicado a xingar o Donald Trump, coisa que ele não tinha feito até agora. Talvez ele tivesse até se manifestado, mas nada tão explícito até o momento. Vindo de um dos maiores ícones da cultura pop mundial, ele é o artista que mais vendeu CD dos anos 2000 a 2010, nessa década. Ele é gigantesco e agora foi publicamente também condenar as atitudes desse imbecil do Trump. No rap ele falou um monte de nossa, os bagulho é assim, da parte que eu entendi, né? Porque o cara rimando em inglês é meio complicado, ainda não tem legenda, então se você também não manja do inglês, vai ficar aí coçando a cabeça. Mas acredita em mim, o bagulho foi nossa, porque você cantar, filha da puta aqui, não sei o que lá. Foi foda, cuzão. E ele ainda terminou o rap falando assim, ó, basicamente, né? Eu tô trocando as palavras aqui, tô usando uma livre tradução, mas ele terminou o rap falando assim pra audiência: se você ainda não decidiu de que lado você tá, se você tá do meu lado do Trump, eu deixo aqui a minha dica, vai tomar no seu cu. Ele falou, nossa, quer dizer, ele falou assim, ó, chega, não quero saber, você é fã do Trump, não é pra ser fã meu, não. O Eminem falou, tá bom, galera? Só que aí os caras tá aí, né? Agora tá aí os avatares de anime, tudo coçando a cabeça, falando, ih, mas e agora? E eu que tava chupando a rola do Trump e gostava do Eminem, então, aí vai ter que escolher agora, né, parça? Vai ter que ficar só com a rola de Cheetos lá. Seu merda! Acho do caralho que ele, inclusive, no meio do freestyle, ele demonstra apoio lá ao tal do Colin Kaepernick, que é o cara que começou toda aquela polêmica de ajoelhar durante o hino. A gente falou aqui, mas o que é que você vai? Não sabe que eu não vi meu vídeo. Não viu meu vídeo, vai tomar no cu também, então vai se fuder. Ou então faz o seguinte, vai dar uma colher de sopa aqui, ó, clica no card que tá aparecendo aí na sua tela, algum lugar pra você ver lá que falou do quê? Do ajoelhar no hino? Que história é essa que do hino? Pois é, clica aí e vê, otário. E o Eminem falou do cara lá, falou não sei o que lá, todo mundo, ele no final ele terminou falando assim, ergue a mão, não sei o que, tamo contra eles, tal. A gente ama os nossos militares, a gente ama o nosso país, mas a gente odeia o filho da puta do Trump. Ele falou, eu tô só citando o Eminem. Só estou aqui fazendo jornalismo, né? Que coisa, só jornalismo. Eu sou jornalista! Guru do jornalismo! Alô, Boechat, abre esse olho aí, tô chegando! O Evaristo aposentou? Tá bom, dá uma spoiler, porque eu vou entrar daqui a pouco no jornal hoje lá, inclusive vai chamar jornal hoje, uma giro de quinta. Vai passar de segunda, terça, quarta e sexta. De quinta-feira eu vou folgar. E cafeína...
Agora, houve essa história que aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Abraço pro povo mineiro. O povo mineiro é o melhor povo do Brasil. Nossa, muito queijo, muito doce de leite, muita goiabada. Só fala de comida, né? Mas aí o povo é legal também. Muito cafezinho, aquele biscoitinho de polvilho dele. Não, eu tô zoando. Além disso, também tem aqueles feijão tropeiro. Tem, nossa, como é... Enfim, por lá tava acontecendo um evento de MMA, tá ligado? Para os leigos, um evento de UFC, tá ligado? Tá tendo um evento de MMA, um evento de luta, de Mixed Martial Arts. Pra quem acompanha MMA, sabe que rola a pesagem no dia anterior, pra ver se eles estão na categoria correta, e se não tiver, a luta muitas vezes não acontece, ou acontece com condições diferentes e tudo mais. Na luta principal desse evento, um dos lutadores estava acima do peso. O adversário tinha aceitado fazer a luta, mas ali no dia ele pensou melhor e falou, quer saber, não rola, o cara tá maior que eu, não vai ser justo, não quis lutar. Mas ele tomou essa decisão de não lutar enquanto o evento já tava acontecendo. É um evento que dura várias horas, tudo bem, mas não ia dar tempo de substituir o cara. Vai lá, fudeu, a luta principal não tem lutador. O ginásio tava lotado, 1.500 pessoas, se não me engano, pra ver a tal da luta principal que não ia acontecer. Até que acontece um negócio tão muito legal! O que foi isso? Cafeína é uma droga. Nesses eventos tem muitas academias que vão, né? Tem muito lutador que vai pra esses eventos, porque daí tem um amigo que tá lutando, tem sempre aquela banca da academia do não sei quem, academia não sei quem já foi em evento desse tá ligado. Um cara lá no bagulho se candidatou, nunca tinha lutado MMA na vida, era faixa preta de Muay Thai e tinha faixa azul de Jiu-Jitsu, mas nunca tinha lutado MMA na vida. Se propôs, falou, quer saber, eu luto, vai, fala pro cara que se ele aceitar eu entro. E o cara aceitou, e todo mundo, cara, é isso mesmo. Todo mundo, nossa, doce de queijo, delícia. O cara foi pra arena com ares de herói, foi ovacionado, porque todo mundo falou, isso aí, o corajoso, não sei o que. E adivinha só se o filho da puta não ganhou a luta. Ganhou a luta, finalizando o maluco ainda ali no Georgite, que ele é faixa azul. Pegou o cara ali, ele deu um triângulo, você sabe o triângulo, Boassal? O que é o triângulo? Fala pra nós. Oi? Foi pego na mentira, né, otário? Triângulo, o cara pega aqui, ó, uma das pernas do cara vai pegar aqui, outra das pernas do cara vai pegar aqui, ele vai fechar o negócio, que aí pressiona daqui, pressiona de lá, falta a circulação do sangue aqui, ó, nessas artérias que passam aqui, e a pessoa apaga, tá ligado? Esse é o triângulo, entendeu? Eu faria aqui um em você, se tivesse a câmera, não pega e tal. Então, não sei se eu já falei, eu vou apresentar o Jornal da Globo, mas eu também vou tirar a faixa preta de 20, não vou brincar com ele. Mas eu gosto muito, abraço pra todos os jiu-jiteiros do Brasil. É um dos meus esportes favoritos, sem dúvida. Aí, não satisfeito, né, com toda a torcida lá que já, meu Deus, o cara ganhou, nunca lutou na vida, a primeira luta do cara mais estranha. Já ganhou o cinturão do evento, porque tava disputando lá o evento, né, o principal, não, disputando o cinturão. Além dele ter ganhado o cinturão, a premiação da parada, que pra ele foi uma grana muito relevante, porque dizia que tava quebrado de grana, que tava inclusive vendendo brownie pra completar a renda, e aí ele subiu lá no bagulho e ganhou uma premiação de atleta que ele nem era de MMA. Aí ele aproveitou a deixa pra ajoelhar no ringue e pedir a namorada em casamento. Vou passar, vem comigo, vai. Mas olha aqui! Que otário pedir a mina em casamento, que vai começar a ficar famoso agora. Nossa, que babaca. Vai dar uma de Júlio. Nada a ver, tá ligado? Pode pôr, é brincadeira, você tá ligado que é brincadeira. Então fica aí a história de Cinderela, né, mano? Isso daí é uma história pra você contar pra todas as gerações. E ninguém vai acreditar, né? Porque depois eu falei, não, eu tava lá, fui assistir a luta, o cara não quis lutar. Eu falei, posso lutar? Fui lá, lutei, ganhei do campeão, aí peguei o dinheiro e ainda pedi minha menina em casamento no ringue. Você vai falar, para com isso, se fosse o roteiro do novo Rock Balboa, eu ia falar, vai tomar no cu essa merda. Vai cantar uma nota baixa ali assim, ó, entendeu? Vai se fuder, mano. Para. Que da hora. Só boas notícias aqui hoje, eu prometi, hein? A última boa notícia é que você ainda concorre ao setapão da porra a cada 50 contas de compra lá do rapaziada.com.br. Ganha mouse gamer, teclado gamer, headset gamer, cadeira gamer e computador gamer lá no loja.com.br pra passar o Natal ou seja, então tá, então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau!